Beleza, pessoal? Acho que por enquanto a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre a nossa aula de TCC, a nossa segunda semana. Agradeço a participação de todos vocês aqui hoje, né? Como vocês já puderam observar, os alunos que participaram da live na semana passada, enfim, nós temos aqui, então, a disciplina de TCC2, às segundas-feiras, acontecendo com dois cursos. Curso de fisioterapia e também o curso de biomedicina. O pessoal da Biomed já me conhece de outros tempos, né, de outras disciplinas, de micro, biologia e agora de TCC 1 e 2. Né? O pessoal da fisioterapia ainda não conhece, eu sou o professor Bruno, prazer em conhecê-los, aqueles que eu não tive contato na semana passada. E a gente precisa hoje conversar um pouco sobre alguns detalhes que eu deixei pendente na semana passada para conversar, modelo de trabalho de cada curso, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o estilo oficial de trabalho que vai ser desempenhado aqui nesse semestre, que é o estilo de artigo científico. Né? Antes de mais nada, eu só vou aproveitar aqui que a gente está, antes, as pessoas estão chegando, etc., né, para a gente oficializar algumas coisas. Primeiro, pelo que me foi passado pela representante de biomedicina, os alunos não estão tendo acesso a sua AVA, né? Então as pessoas não estão tendo acesso ao AVA e elas, até o momento, não tiveram, talvez a live, ou não tiveram acesso à avaliação de frequência, né? Isso já está sendo dado prioridade, né? Eu primeiro lamento o ocorrido, a gente já desde a semana passada, desde segunda-feira passada, isso já foi passado para a pedagogia, né? E eles disseram que estão tendo alguns problemas com integração do conteúdo. Vamos esperar que isso finalmente seja resolvido essa semana. Mas vocês não vão de forma alguma ser prejudicados, porque a gente está via representante, conversando, enfim, não se preocupem com isso. Tá? Lá no finalzinho da aula eu vou passar outras instruções para vocês não serem prejudicados, para todo mundo ficar no mesmo barco. Tá? E eu havia conversado também em relação à preocupação que alguns alunos da fisioterapia haviam tido com os seus trabalhos, né? A gente falou, por exemplo, que em vista da pandemia a gente teria alguns compromissos talvez teriam que ser realizados de forma alternativa, por exemplo, algumas pessoas iam desempenhar um tipo de trabalho. Em vista da pandemia, possivelmente esses trabalhos não dariam certo, etc. Bom, eu conversei com o professor Vinícius, né, o professor Vinícius, ele pediu para tranquilizá-los, né, que é assim, parece-me que os alunos da Físio, eles têm não apenas que fazer o TCC, mas vocês têm que fazer também os estágios. Estou certo? Por favor, se tiver, você pode me usar aqui o chat. Está certo. Perfeito. Disse ele que boa parte dos trabalhos, aí eu não sei exatamente quem, né? Mas boa parte dos trabalhos ele tem relação com os estágios, ou seria executado no momento que a pessoa fizesse os estágios. Né? Então, o que ele pediu para que a gente fizesse? Ele pediu para que nenhum plano fosse abortado. Todas as ideias, todos os objetivos que vocês tinham em mente, continuassem. Tá? Possivelmente, muitos de vocês não conseguiriam concluir agora, nesse final de semestre, o seu TCC. Disse ele que, como vocês têm os estágios pendentes, a parte prática, parte de coleta de dados, poderia ser executada, então, lá no próximo semestre. Então, isso seria uma forma de não prejudicar toda a ambição que vocês tiverem, todo o trabalho que vocês tiverem, e vocês aproveitariam esse semestre agora para aprender como redigir e como construir artigo científico. De forma alguma, resumindo, em linhas gerais, de forma alguma vocês seriam prejudicados. Isso ele me tranquilizou e tranquilizou vocês. Então, poxa, se a gente tem essa chance de fazer algo bonito, mas vamos adiar o período de apresentação de TCC, perfeito. O resto é história, né? Então, não se preocupe com isso, tudo bem? Beleza. Eu queria saber se alguém, seja da Físio, seja da Biomed, tem alguma pergunta antes da gente começar a falar sobre a aula de hoje? Tudo de boas? Bom, então, valeu. Como a gente conversou, você pode usar, então, o teclado, mensagem de texto, né? Você pode também me interromper a hora que você quiser. Lembre-se que, às vezes, quando a gente vai acumulando dúvidas, a gente acaba esquecendo, e às vezes é uma oportunidade de uma pessoa que tinha uma dúvida ser geral, né? Então, podem interromper o professor à vontade, tá? Às vezes o professor vai demorar um pouquinho para adicionar alguém que esteja pedindo para entrar na sala, porque quando boto em modo de apresentação de slides, né?
a gente acaba, às vezes, esquecendo que tem alguém batendo na porta. Mas pode deixar que eu, de tempos em tempos, vou dar uma conferida, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. A gente havia conversado na nossa semana passada sobre as diferenças que a gente vai ter entre o TCC-1, que já foi passado, e o TCC-2. Agora, para o TCC-2, a gente tem uma missão diferente, na verdade. Né? A gente tem uma missão de construir um artigo científico. O que é um artigo científico? É uma modalidade oficial de apresentação de trabalhos. Todos vocês, hoje, já têm um trabalho de conclusão de curso. Ele não é um trabalho finalizado. Ele, na verdade, era um modelo de template que varia de curso para curso. Fisioterapia de um jeito, farmácia, biomedicina, biologia de outro, enfim. Mas essa forma não é uma forma padronizada, não é uma forma uniforme de você apresentar um trabalho científico. Vocês já podem ter percebido isso logo que você dá um Google, por exemplo. Você está a fim de fazer um trabalho sobre bioquímica clínica, por exemplo. Né? Você vai ter acesso a outros trabalhos de bioquímica clínica. Você já percebe de cara que os artigos que estão disponíveis ali na internet, eles não têm nada a ver com a cara do teu trabalho. Porque, por enquanto, o que nós temos é um trabalhinho, né? Um trabalho. Né? Foi exigido que fosse dessa forma para facilitar a correção, facilitar o desenvolvimento do teu escrito. Mas quando você vai desenvolver um artigo científico, a gente está falando de formas e normas diferentes. Né? Basicamente, tudo que se aprende no TCC-1 será usado agora. Mas a gente tem outros pontos também que merecem ser conversados. A gente falou que a nossa missão aqui nesse semestre, TCC2, é a gente converter, é a gente transformar o nosso trabalho num artigo. Isso vai levar um certo tempo e eu e os seus orientadores vão auxiliá-los nessa jornada. Tá? Então, aqui nesse primeiro slide, a gente já fala algumas informações gerais. Tá? Primeiro, conversão do projeto em formato artigo, ok. Né? O que nos remete quando a gente fala um artigo científico? Um artigo científico não é só um texto. A princípio, podia falar para vocês, pessoal, eu quero que vocês façam um artigo científico para mim. Tá? Então, eu vou dar para vocês aqui um molde e vocês têm até semana que vem para pegar Ctrl+C e Ctrl+V e jogar tudo nesse texto que eu quero. Não, não é assim que funciona. Né? Você não vai simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V. A gente vai precisar transformar novamente as informações, dessa vez de uma forma prática e lógica, curta, e você também vai precisar incrementar o seu artigo científico com imagens, com tabelas, com gráficos. A gente está falando de uma transformação de conteúdo. Né? Na verdade, alguns artigos até falam que isso é uma profissionalização de conteúdo. Isso acaba sendo bastante importante para a gente na hora da gente ter, durante esse semestre aqui, um trabalho, uma elaboração de artigo. Né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as principais recomendações de escrita científica. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de artigo que existem. Enfim, no geral, a gente vai fazer uma pincelada geral daquilo que nos aguarda. Bem? Antes da gente passar isso, acho que tem algumas pessoas querendo entrar aqui. Tá? Continuando. Beleza. Primeiro, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre manuscrito de qualidade. Né? Eu tenho certeza que o texto que vocês produziram já foi lido mais de uma vez, tanto por vocês quanto pelo seu orientador. Eu acredito que já seja um texto bom. Mas quando a gente vai falar de um artigo, a gente tem que lembrar que isso é quase como um comercial de televisão, ou como um trailer de um filme. Lá no trailer de um filme, um cineasta, quando vai fazer realmente um compacto para passar no trailer de cinema, né, ele tem que fazer uma mensagem rápida e clara. Ou seja, tem muita coisa boa no filme. Mas ele não pode, no trailer, mostrar tudo. Quando você vai ver um comercial na televisão, vai comprar um produto de limpeza, quando vai comprar uma maquiagem, a situação é a mesma. Né? Você não pode falar tudo sobre aquele produto naqueles segundos. O trabalho de artigo científico, ele tem que passar uma mensagem clara e concisa, mas você não terá a oportunidade de usar tudo aquilo que você usou, você escreveu no primeiro semestre. Aí começa a grande diferença. Geralmente, alguns alunos, eu percebi ali, que fizeram textos muito bons, mas fizeram textos muito extensos. Eu tenho, por exemplo, alguns alunos da biomedicina
que fizeram TCCs de 50 e poucas páginas, quase 60 páginas, né? Um artigo, ele não vai aceitar tanto conteúdo assim. Então você quer que eu faça um genocídio no meu texto? Eu faça uma deleção geral do texto? Não, não é por esse caminho que a gente tem que ir. A gente vai ter que escolher com muita calma qual informação será utilizada, qual informação será resumida, qual informação eu vou poder transformar. É mais ou menos esse o caminho. Outra coisa também que a gente coloca é o seguinte, é apresentado de forma lógica. Você, quando vai apresentar um trabalho de TCC, você está preparando, a recomendação do professor de TCC 1 é que você faça um artigo, um modelinho de trabalho, para todos os públicos. Você, por exemplo, vai apresentar um trabalhinho de TCC para os calouros que vão acompanhar a sua apresentação, para os colegas da sua turma, que podem saber ou podem não conhecer o teu tema, e também para o público profissionalizado. Um artigo científico, você busca um objetivo principal, o público profissional. Pessoas que já têm contato com aquele assunto. Pessoas que vão ter contato com o teu texto e não vão aprender muita coisa daquela parte inicial. Eles vão aprender, vão absorver alguma coisa mais subsequente, as mensagens mais subliminares do teu artigo. Então, você tem que fazer um texto conciso e que seja lógico. Nossa, professor, você já falou isso várias vezes hoje. O que significa isso, um texto lógico? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Outra coisa também. Quando a gente vai criar um trabalho de artigo, a gente falou lá na semana passada que seria muito bonito, seria muito legal, se a gente conseguisse lá no finalzinho, conseguir publicar esse trabalho. Ninguém quer ter esse trabalho de escrever um artigo científico, todo o trabalho de produzir figuras, gráficos, e no final das contas, isso aí ser engavetado. Lá no finalzinho da tua stand, da tua mesa. Não. Todos nós queremos publicar o nosso trabalho. Isso é algo tão bonito e é algo que hoje é necessário no mundo profissional. Um profissional autônomo ou um profissional acadêmico que tem um trabalho já no currículo. Um ou mais, né? Que seja. Então, quando você vai tentar publicar o seu artigo, você tem que pensar em entregar algo que seja assim de interesse rápido do editor. Existe uma frase ali que é estranha que eu coloquei, mas é uma frase que é recomendada por grandes revistas, né? A publicação de artigos é realizada por profissionais ocupados e que dividem seu tempo com várias responsabilidades. O aceite, o teu artigo ser aceito por editor, ele depende de um material que convença rapidamente ele. O que a gente quer dizer com isso? Hoje em dia, diferente dessas revistas que a gente compra no mercado, em banca de jornal, Isto É, Veja, Contigo, né, Tititi, sei lá, né? Essas revistas, elas são administradas por pessoas que são voluntárias nesse trabalho. Né? Ninguém recebe por ser editor de uma revista científica. Ninguém recebe por revisar a revista científica. Então, a pessoa ela não pode, como ela não recebe por essa função, a pessoa ela não pode ocupar full time o seu tempo útil com ele. Geralmente, os revisores, os editores que aceitam esses artigos que a gente manda, eles fazem isso nas horas vagas. Ou seja, eles não vão ter um capricho tão grande assim na hora de seleção. Eu não estou dizendo que eles vão pegar artigos ruins. Não, eles não vão ser tão bonzinhos assim. Eles não vão te dar grandes chances. Você tem que causar um impacto de cara. Porque o cara tem uma caixa de e-mail cheia de trabalhos. Todos os dias as pessoas estão mandando trabalhos para eles. E eles vão selecionar apenas aqueles que eles realmente acham bom. Né? Eu não estou nem falando de separar o joio do trigo. Eu estou realmente falando que a pessoa ela vai pescar trabalhos que ela visivelmente vê como melhores. Né? A gente vai falar um pouco hoje sobre isso. Toda a seleção da nossa revista já começa a partir dessa premissa. Né? Você tem que pensar quais revistas você tem uma chance maior de publicação. Tá? Bom, e antes da gente falar um pouquinho sobre como produzir um artigo, o que um artigo legal tem que ter, a gente tem que lembrar que tipos de artigos estão disponíveis, né? Eu não estou falando quais modalidades de trabalho. Você pode fazer um trabalho de revisão bibliográfica, você pode fazer um trabalho de campo. Eu estou falando dos tipos de artigo que normalmente se encontram na comunidade científica. Esses três aqui, que estão listados nesse slide, são os principais. Eu tenho, por exemplo, o artigo original. Eu tenho o que a gente chama de short communication, ou ele é um trabalho breve, de curta duração, tradução, né? E o último é um trabalho de revisão. Cada um deles tem um público-alvo, cada um deles tem uma estrutura. Primeiro, falando do mais comum de todos,
que é o artigo original. O que é o artigo original? É realmente quando você vai trazer uma informação nova, uma informação que foi processada, dados que foram processados de forma inédita numa pesquisa. Ali as palavras-chave que a gente colocou são bem claras, né? Quando você pretende disseminar novas informações e achados inéditos. É um trabalho de pesquisa de campo. Pelo que eu entendo, por exemplo, a maior parte dos alunos de fisioterapia estão fazendo artigo original. Hã? O que um artigo original deve ter? A gente não pode generalizar tamanho, estrutura. Estou falando que 95% das revistas são assim. Né? Mas um artigo original, ele geralmente tem de 8 a 10 páginas. Isso não quer dizer que ele não possa ter mais. No geral, ele possui de 8 a 10 páginas. No geral, ele possui de 8 a 5 elementos visuais. Eu digo elementos visuais como tabelas, como gráficos, como figuras. Né? Ah, professor, mas o meu trabalho, eu estava na minha cabeça imaginando, eu teria mais figuras do que 5 figuras. Né? Tudo bem, pessoal. O que eu digo para vocês é uma média. Né? Ah, professor, mas o meu pré-TCC aqui, ele já está com 50 páginas. E você está me falando que o trabalho deve ter até 10 páginas? Novamente, você deve adaptar o seu trabalho. Não quer dizer que um artigo tenha mais do que 10 páginas. Existem muitos que têm 15, 16. O que a gente está plotando aqui é uma média que a Associação de Revisores publica todo ano. Na média, foram esses os dados que a gente obteve. Além disso, o segundo tipo de modalidade de trabalho é o Short Communication. Short Communication, em inglês, vem comunicação curta. O que é o Short Communication? É uma modalidade de trabalho em que você vai resumir. É como se fosse aquele resumo expandido que a gente está habituado a escrever nos projetos integradores da Unidade, que a gente está habituado a fazer nas semanas acadêmicas dos cursos da Unidade. Né? É uma forma curta, mas é uma forma muito eficaz. Por que uma pessoa faria um artigo no estilo Short Communication? Ah, professor, eu me interessei por isso. Teoricamente, ele é uma forma mais fácil de fazer, mais rápida, mais curto, né? Geralmente, o Short Communication, ele é usado quando você tem alguém que quer publicar rápido, o mais rápido possível os resultados, porque tem medo que alguém copie os seus resultados ou publique na sua frente. É mais ou menos uma pessoa que tem uma ideia genial e ela vai patentear a ideia. Ela tem medo que outra equipe, outra pessoa, consiga chegar na frente e publicar antes do que ela, a ideia. Então ela faz um short communication que é uma espécie de promessa. Olha, nesse momento eu só tenho esses dados aqui. É um trabalho curto, um trabalho de 4, 5 páginas, mas eu pretendo, né, eu já estou publicando isso, porque no futuro eu pretendo publicar um trabalho mais completo. Né? O short communication, geralmente, você precisa ter um resultado muito interessante para que ele seja aceito. Não é qualquer trabalho que consegue ser impresso em short communication, porque realmente tem que surpreender, aguçar a curiosidade das pessoas. Né? E o último tipo de trabalho é o trabalho de revisão. Nesse estilo de artigo científico, geralmente a gente, como o próprio nome está dizendo, ele tem uma síntese crítica de tópicos específicos de um tema. Você vai tentar abarcar tudo sobre um determinado assunto daquele tema. Tá? Pelo que eu percebo, a maior parte dos alunos da Biomed está realizando um trabalho de revisão. Existem revisões sistemáticas, quando você vai manipular alguma variável, você vai fazer algum tipo de análise. Existem aquelas revisões bibliográficas em quando o trabalho é um trabalho didático teórico. Né? Você pode verificar que o trabalho de revisão ele já é um pouco maior. Tipicamente, ele tem mais do que 10 páginas, mais do que 5 figuras, e ele possui um número muito grande de referências. Você pode perceber que cada trabalho tem prós e contras. Cada trabalho vai ter facilidades ao longo do caminho e também suas dificuldades. Né? Bom, nesse momento aqui eu vou interromper a apresentação, porque eu acredito que alguns alunos queiram entrar. Né? E, pessoal, vou aproveitar esses segundinhos aqui nesse momento. Eu gostaria de saber se tem alguém que tem alguma dúvida nesse momento. Opa, já aceitei aqui a Luísa e a Karen, né? Eu queria saber se tem alguém que tem até o momento que gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao assunto. Tudo tranquilo, pessoal? Eu gostei do afirmativo aí, né? Beleza, então, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me interrompa, tá bom? Vamos, então, continuar
as nossas apresentações aqui, nossa apresentação de slides, né? Porque até aqui a gente não falou muita novidade, na verdade, né? Agora a gente vai procurar dar algumas dicas que procuram ser um pouco mais úteis. Escolhendo o melhor jornal científico. Bom, lá na semana passada, eu falei para vocês que uma das principais missões que nós teríamos esse semestre seria não apenas a produção de artigo, mas primeiro você tem que escolher a revista que você vai publicar esse artigo. Essa procura, ela já tem que começar desde hoje. Acredito que muitos de vocês já tenham procurado um pouco, né? A gente vai prospectar qual seria o melhor candidato para a gente publicar o nosso trabalho. A gente já sabe, por pesquisas pela internet, que existem muitos tipos de artigos científicos. E muitos tipos de jornais também. Nós temos jornais, por exemplo, no próprio Brasil, na nossa área. Existem revistas, por exemplo, brasileiras de fisioterapia, várias áreas da físio, assim como existem algumas revistas de biomedicina brasileiras. Né? Ou a gente pode aumentar o escopo, fazer uma revista sul-americana, uma revista latino-americana, ou uma revista mundial. Uma revista europeia, Journal of European School of Biomedicine, enfim. Existem muitas opções que a gente tem que considerar. Tá? Quando a gente vai escolher qual é a melhor opção para o nosso jornal, não é simplesmente uma questão de gosto. A gente não está falando só de algo assim, mais cerimonial. Não. Isso vai ser muito prático para a gente. Se você parar para pensar, a escolha do jornal, ela vai ditar como vai ser toda a tua jornada nesse semestre. Cada jornal tem regras de edição diferentes. Aquilo que a gente chama de diretrizes para os autores. Se eu escolho, por exemplo, a revista Uni Andrade para publicar meu trabalho, eu vou ter que me basear em toda uma regra de formatação que vai ser diferente da representante, da Taliciane, por exemplo, que vai escolher o Jornal Brasileiro de Hemoterapia, o Jornal Brasileiro de Análises Clínicas. Nós temos regras de formatações bem diferentes. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Aí vai muito da nossa escolha. Aqui a gente coloca alguns pontos importantes que vão nos auxiliar nessa jornada, na escolha para o nosso jornal científico. Primeiro, para você entender qual é o jornal mais a cara do seu trabalho, é interessante você rever as publicações mais recentes desse jornal. Então, por exemplo, olha, professor, eu estou procurando aqui, eu não estou achando um jornal com um nome da área que eu quero. Por exemplo, eu quero publicar, eu sou da biomedicina, eu quero publicar um artigo de toxicologia ambiental. Eu não estou conseguindo encontrar muito um jornal com esse nome. Jornal Brasileiro de Toxicologia Ambiental. Talvez não exista. Mas, sem sombra de dúvida, você tem um jornal que é o mesmo nicho daquilo que você está habituado. Hoje não existe uma área que não seja contemplada por um jornal científico. Tá? Então, agora, a sua responsabilidade é você tentar procurar ver qual jornal que realmente é compatível com o seu tema. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais do que um do seu tema. Aí agora, já começa aquele momento de você começar a procurar essas opções e de você começar a pesquisar quais poderiam ser os mais indicados. Basicamente isso. Tá? Aqui, deixa as pessoas entrarem. Beleza? Perfeito. Depois disso, é interessante você verificar qual é o escopo do jornal. O que a gente quer dizer com isso? Existem temas diferentes e que às vezes são contemplados pelo mesmo curso ou por cursos diferentes. É interessante, por exemplo, você tentar entender qual é o melhor nicho para você. Existem várias revistas de análises clínicas. Nem todas essas revistas são tão lidas por biomédicos. Assim. Existem várias revistas, modalidades clínicas, por exemplo, Revista Brasileira de Cardiologia Clínica. Talvez os fisioterapeutas não sejam tão contemplados nessa revista. Talvez eles procurem outros tipos de revista. Então, procure ver qual é o seu público-alvo. Isso te ajuda bastante. Tá? Terceiro, um fator muito importante, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Verificar qual é o fator de impacto do jornal. Professor, eu já ouvi falar bastante nesse fator de impacto, né? As pessoas costumam falar fator de impacto, né? Fator de impacto me parece algo positivo, me parece um número que mostra o quão bom é o meu trabalho, mas o que é isso na prática, fator de impacto, né? Fator de impacto é mais ou menos a gente entender um pouquinho como funciona a publicidade, como funciona o acesso a essa determinada revista.
Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o cálculo de como você faz isso. Tá? É muito importante você entender qual que é o público-alvo da tua revista, qual que é o fator de impacto. Ok, isso eu já falei. Mas na prática existe uma coisa importante também. Qual é a política de publicação desse jornal? E aqui a gente tem o nosso último tópico. Você tem que entender quantas edições aquele jornal publica por ano. Você tem que entender qual que é o tempo de espera que a pessoa tem para conseguir ser publicado naquilo. Veja bem, pessoal, tem muitos tipos de revista que têm publicações bimestrais, trimestrais. Tem outras revistas que têm publicações semestrais, quer dizer, cada 6 meses eles vão lançar uma edição da revista. Tem outras revistas e o período de espera é maior ainda. Eu, recentemente, procurei enviar um trabalho para a revista de bioética. A revista de bioética, eles passaram de uma publicação semestral para uma publicação anual. Ou seja, a revista vai acumulando artigos até chegar um momento que elas completaram um ano. E depois elas lançam na internet o escopo de vários artigos. Se você tem pressa, talvez não seja tão interessante você mandar seu artigo para um jornal que tem uma publicação anual. Talvez seja mais interessante você buscar uma revista que tem uma publicação trienal, bimestral, enfim. Esse é o tipo de coisa que o seu orientador e o professor de TCC vai poder te ajudar também. Essas informações não são difíceis de conseguir. A gente só tem que tentar entender como a gente acha. Tá? Outra coisa também que é muito importante é o seguinte. Essa revista, ela é revisada por pares? O que significa isso? Existe um termo que a gente usa bastante que se chama peer review. O que é isso? É quando o teu trabalho, para decidir se ele vai ser aceito ou não, ele vai ser lido por uma comissão de pares, pessoas da sua área. Né? Você deve imaginar que quando o teu artigo ele vai ser publicado, é interessante que tenha um grupo de pessoas que entende do assunto, que vai dar o aval final, que vai te ajudar a publicar, vai criticar os erros, vai realçar aquilo que você tem que mudar, enfim. Isso é peer review. Você não concorda comigo que quando você consegue publicar o teu trabalho num jornal que tem essa revisão por pares, ele tem mais qualidade do que o trabalho qualquer? Sem sombra de dúvida, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente se depara com a internet, hoje a gente tem uma tempestade de fake news, por tudo que é lá. Não importa a rede social que você entre, Instagram, Facebook, todo momento você tem contato com informações que não foram verificadas. Né? Então você tem fake news para tudo que é lado. Hoje, por exemplo, a gente poderia falar um absurdo, né, um presidente foi atirado, etc., um presidente renunciou, enfim, qualquer notícia, e a gente não tem ideia no primeiro momento se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade, se é mentira. Quando você tem um documento que foi revisado por alguém tão competente quanto você, ou mais na sua área, você tem um selo de qualidade. E é isso que a gente espera quando a gente manda um artigo para um jornal científico. Que ele seja lido, ele seja criticado e, infelizmente, rejeitado quando ele é ruim. Tá? A gente tem aqui uma dica importante, que é o seguinte: decida-se por um jornal específico. No ano passado, os científicos calouros da biomedicina, quando chegou esse momento de escolher um jornal científico, o que eles fizeram? Eles fizeram uma listinha de as 5 revistas e eles começaram a converter o trabalho de TCC dele para as 5 revistas. Mas peraí, cada uma delas tinha uma formatação diferente. Não faça isso. Isso vai te dar muito trabalho. Procure escolher uma revista, né? Invista mais do seu tempo escolhendo uma revista e, finalmente, quando você decidir, jogue-se de cabeça. Né? Aí sim você começa a se preocupar com formatações. Ah, professor, mas eu não entendo direito. Como que eu posso começar a formatar? Todo jornal científico, ele tem no seu site, lá na página principal, ou algum link do seu site, da sua URL, ele vai ter o seguinte aba: diretrizes para autores. As diretrizes para autores, ele vai te fornecer um documento em que você vai encontrar todas aquelas informações necessárias para a formatação. Fonte, número de páginas, tipo de arquivo de imagens, qual que é a formatação das imagens que você tem que ter, quantos bits no máximo, enfim. Quais são as dicas que a gente tem, por exemplo, para dar algum tipo de título. A gente tem muitas informações que a gente vai seguir aí pelo caminho. Né? Bom, perfeito, pessoal. Até o momento aqui, adicionei algumas pessoas. Vamos continuar. Né?
Aqui a gente tem, por exemplo, uma ilustração que vai mostrar para a gente como que funciona esse caminho dessa revisão por pares, do inglês peer review. Né? A gente tem desde o primeiro passo até o último. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa que está lendo artigos revisados por pares. Geralmente artigos de qualidade, né? A gente está falando de ótimas revistas. Aí, ao longo do caminho, você vai ter pessoas que se interessaram por essa revista. Então, por exemplo, aqui eu tenho um escritor, você, por exemplo, né, que começa a escrever um canequinho de café para te acompanhar, né, tá ali a 1000 por hora escrevendo o teu artigo, você começa a tentar formatar o seu trabalho em cima disso. Você viu as diretrizes para autores, por exemplo, tá? E agora você vai tentar fazer a publicação. Bom, olha o tempo que teve, o investimento, né? A gente teve investimento de tempo aqui, submeteu o artigo para ser revisado por um par. O jornal teve que entrar em contato com pessoas especializadas, por exemplo, o professor Bruno. O professor Bruno, ele acabou de publicar um artigo, uma revista, fico feliz em dizer, bem conceituada na microbiologia. Frontiers of Microbiology. Tá? Essa revista, por exemplo, eu publiquei no meu modelo de estudo, que é Giardia intestinais. Bom, o editor daquela revista, ele teve que entrar em contato com especialistas em Giardia para que eles pudessem entender e criticar o trabalho do professor. Eles não podiam pegar uma pessoa que não fizesse ideia do que é Giardia. Se fosse assim, eu posso dar trabalho para minha mãe, para minha avó. Não, tem que ser um par. Tem que ser realmente alguém que entenda do assunto, de preferência mais do que o próprio autor. Né? Geralmente eles conseguem alguém que entende mais do que a gente. Aí, a gente vai ter aqui, eu coloquei todo esse tempo aqui, né? Decisões de publicações, então, muitos aceites, muitas rejeições, mas vamos supor que a pessoa consiga publicar, depois de muito suor, né? Aí, as bibliotecas públicas do mundo inteiro, elas vão gastar dinheiro para quê? Para ter o direito de poder acessar esse artigo. A própria Ana Andrade, por exemplo, ela tem um investimento muito grande por ano para que nós todos possamos ter acesso àquelas bibliotecas virtuais, né? Aquilo não é de graça. Aquilo envolveu tanto o custo científico dos grupos de pesquisa, como também da própria universidade, a Ana Andrade, para conseguir a aquisição desses direitos. Então, a gente tem aqui no final, nós, de novo, aqui na ponta, quando a gente clica no Google, ter acesso depois de muito investimento, de muito tempo, de muita decisão. É muito melhor do que uma pessoa, por exemplo, mandar para uma revista que a gente não faz ideia se foi revisado por pares. Basicamente isso. Tá? Bom, professor, você falou lá sobre o fator de impacto, e eu confesso que eu já ouvi falar bastante sobre isso, mas não sei direito o que é fator de impacto. Bom, fator de impacto é uma medida que indica para a gente quantas vezes aquele jornal foi citado dentro de todos os artigos que foram publicados naquele ano. Então, é mais ou menos assim. O número de seguidores que um determinado jornal tem. Se a gente tivesse que traduzir na linguagem que a gente conhece das redes sociais, seria mais ou menos isso. Uma pessoa bem conceituada, uma pessoa bem famosa, é uma pessoa que ela está na boca do povo. Ou seja, ela tem um grande número de seguidores. Um artigo que tem um jornal que tem um alto fator de impacto é a mesma coisa. Ele é um jornal que é altamente acessado e altamente distribuído. É um jornal que na comunidade científica está na boca dos pesquisadores. Basicamente isso. Como que a gente chega até aquele número? Existem muitas modalidades de análise de fator de impacto. A gente tem, por exemplo, aquela métrica nacional que a gente chama de Qualis, alguns de vocês podem ter ouvido falar, né? A gente tem o próprio fator de impacto, que é uma medida mais internacional, assim que funciona. Eu tenho um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu vou pegar o número de citações de jornal em 2011, de artigos que foram de 2010 e de 2009. Então, por exemplo, eu publiquei em 2010, aquele jornal, 3.382 artigos. Em 2009, eu publiquei 4.991. 2 anos depois, eu vou lá na internet, em 2011, e eu vou verificar assim, peraí, quantas pessoas acessaram, desde 2010, desde 2009, esses artigos que eu estou colocando aqui? Né? Eu chego nesses números aqui, ó. Eu vou somar tudo que foi acessado, todos os anos que ele foi publicado, e eu vou comparar esse número com o total de publicações que existiram, né, nesse ano. Quantas vezes o artigo foi comentado, foi citado, usado em trabalhos, versus o número total de artigos que foi publicado.
Quanto mais vezes um trabalho for citado, maior será o fator de impacto. Porque eu vou pegar o número de vezes que ele caiu na boca do povo, que ele foi citado, dividido pelo número de artigos que existem disponíveis pela internet. Aí eu chego nesse número aqui, ó. Peguei o total de citações dividido pelo total de artigos lançados. 3,6. É um bom fator de impacto isso. Quanto mais citado uma revista, maior será o seu fator de impacto. As revistas internacionais que a gente tem por aí, revistas conceituadíssimas, que quando publicam uma matéria, elas são até assunto de jornal nacional, por exemplo. Estou falando da Nature, estou falando da Science, geralmente tem um fator de impacto elevadíssimo, são referências, na verdade. Né? A última vez que eu conferi a Nature, por exemplo, ela estava com um fator de impacto de 26. Perceba que é um número muito maior do que esse aqui, 3,6. A Science estava 24,5, enfim. O ano passado, por exemplo, a gente teve aquela notícia de que existiu um indivíduo europeu que supostamente foi curado contra a AIDS, né? Ele foi uma pessoa que recebeu um transplante de medula óssea, porque além de ser aidético, ele tinha também tumor de medula óssea, enfim, e conseguiu-se eliminar a população de linfócitos que porventura estavam infectados. E supostamente ele foi curado. Mais testes ainda serão necessários, né? Ele já está quase uma década negativo para a detecção viral. Mas foi uma notícia tão boa, e ela foi publicada na Nature, e ela foi noticiada em jornais do Brasil inteiro, do mundo inteiro, inclusive do Brasil, do Jornal Nacional, etc. Então, para você ver quando o fator de impacto, ele não cai só na nossa boca aqui, do grupo de pesquisadores. Ele cai na boca do povo geral. Tá? Olha só, tem uma informação importante que a gente não pode ficar envaidecido também. Ah, só vou procurar uma revista com alto fator de impacto. Não é assim que funciona. Né? O fator de impacto ele deve ser um guia, mas ele não deve ser o critério final para a escolha de um jornal. Não é só fator de impacto que interessa. Por quê? Primeira coisa, cada área tem sua própria demanda. Cada área tem um fator de impacto bem diferente. Tudo depende do público que acessa essa revista. Eu tenho aqui uma comparação que eu fiz ali, ó, parasitologia versus farmacologia. Né? O que é isso aqui, pessoal? Parasitologia versus farmacologia. A minha área, o professor, a área que ele mais faz pesquisa é da área da parasito. Né? O público que lê artigos de parasitologia não é tão grande assim. Se eu tenho um público que não é tão grande assim, eu não vou nunca conseguir produzir um artigo que vai ser tão citado. Então, cada área possui o seu fator de impacto específico. Os jornais da área da parasitologia, da microbiologia, eles não têm um fator tão elevado se você compara, por exemplo, com uma revista de bioengenharia, se você compara com uma revista de biologia molecular, se você compara com uma revista de clínica médica, por exemplo. Existe aquele famoso jornal JAMA, né? Journal of American Medicine Association. É um jornal famosíssimo. Né? Então, a gente diz isso para vocês só para vocês entenderem um pouquinho. Que esse número deve nos guiar, mas a gente não deve ser escravo dessa média. Tá? Bom, professor, beleza, professor. Vamos para a parte que importa. Vamos para a ação. Fala para mim algumas dicas do que eu devo fazer esse semestre. Veja bem, pessoal. O que eu estou falando para vocês não é algo que assim, é só para essa semana, se esquecer. Não. Essas dicas aqui são dicas para você se basear nesse semestre inteiro. Essa vai ser a nossa meta no próximo semestre. Tá? Primeiro, como escrever um bom manuscrito, professor? A gente tem que criar algo que seja atrativo, lógico. Né? Primeiro, produza o trabalho estritamente utilizando as diretrizes para autores. Como eu falei para vocês, qualquer revista, aqui a gente tem aqui a Elsevier, né, Life Science. Qualquer revista, ela vai ter em algum momento na aba, aqui ó, Guide for Authors, ou seja, diretrizes para autores. Você pode entrar na revista de Andrade, você vai ter essa mensagem. Você pode entrar lá no Jornal Internacional de Fisioterapia. Não sei se existe essa revista, acho que não existe, né? Mas você pode pesquisar qualquer tipo de assunto e lá você vai encontrar diretrizes para autores, sem sombra de dúvida. Né? Outra dica, professor, que eu gostaria de ter para escrever um bom manuscrito. Considere formas criativas de fornecer ao leitor e ao editor, que vai receber o teu artigo lá no finalzinho do ano, os resultados do seu trabalho. É muito legal quando uma pessoa, por exemplo, ela não apenas ela entrega um artigo com texto, com um resuminho bonitinho, didático, mas ela também faz gráficos,
faz desenhos esquemáticos voltados ao entendimento do trabalho. Aqui, por exemplo, nesse slide, é legal, que eu coloquei o seguinte, existe um trabalho, esse trabalho aqui, por essa equipe japonesa, Anomalous Change in Atmospheric Radiant Concentration, enfim. Tá com esse tópico aqui, e quando você clica nesse artigo, ele está mostrando aqui, ó, resumo gráfico. Ele fez o resumo em forma de texto, resuminho pequeno do que se trata o artigo, e do lado desse resumo, ele colocou o quê? Ele colocou uma foto que resume todo o nosso assunto. Olha que legal isso, né? A pessoa pode ver a figura e pode entender tão bem quanto ler o próprio resumo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem outra dica. Ó. Aqui ele colocou assim, highlights. O que é isso? Pontos mais importantes. Quando você está vendo um programa de futebol, por exemplo, está passando na televisão, né? A pessoa não viu o jogo de futebol. Aí o repórter, ele coloca o quê? Os melhores lances daquele jogo. Gol, pênalti, faltas importantes. Isso aqui, highlights, né? Quais são os maiores pontos, os mais importantes do teu trabalho. Se você tivesse que resumir o teu artigo em 3 frases, quais frases seriam? Seriam os highlights. Né? É uma forma bem atrativa de você fazer o teu artigo também. Aqui, por exemplo, o professor mostra o resumo gráfico que ele fez para o artigo que foi publicado agora em junho desse semestre passado. Né? Eu fiz, por exemplo, uma figurinha bonitinha aqui, ó, mostrando a interação que o protozoário tem com a célula do intestino. Né? Então, a gente colocou várias frases, vários tópicos, mostrando aqui o resumo, que é um artigo de 12 páginas. A pessoa lê isso aqui e já procura entender do que se trata. Basicamente é isso. Tá? Outra coisa interessante para a gente também é seguir a macroestrutura do artigo científico. Aqui a gente chegou no momento em que a gente deve fixar essa informação. A gente, nas próximas aulas, vai começar a falar da estrutura do artigo, como escrever essas estruturas, né? E eu já peço para vocês terem um contato inicial aqui. Ó. Primeiro, título, resumo, palavras-chave. E agora vem o texto principal aqui, ó, que eu estou colocando. Ó. Essa aqui, a sigla IMRDC, é a sigla que resume praticamente 99% de todo artigo científico. Todo artigo científico terá introdução, matéria e método, resultado, discussão e conclusão. Se você parar para observar, essa macroestrutura aqui, ela não é tão igual àquele trabalhinho que a gente fez no primeiro semestre. Lá tinha justificativa, né? Lá tinha referencial teórico. Perceba que já não existe mais isso aqui nesse trabalho. A gente está falando de cronograma, referencial teórico, objetivos, tudo isso tem que aparecer no teu trabalho. Mas ele não vai ter um tópico bonitinho mostrando sobre isso. É aí que a gente começa a se deparar com um formato mais profissional de texto científico. Você entende? E aqui a gente coloca também uma informação importante. É uma dica que eu dou para você, que geralmente é assim que a gente faz, né? Progressão do tema no tempo principal, no texto principal. A gente começa o nosso artigo, as primeiras frases do nosso artigo, falando sobre algo geral do teu tema. A gente abre um leque e fala sobre algo bem geral. À medida que o texto vai avançando, a gente transforma do geral para específico. O que é isso? Você vai tentar trabalhar um ponto específico do seu trabalho, do seu TCC. Eu, por exemplo, vou falar sobre um antibiótico específico lá no meu trabalho. Eu não vou começar desde a primeira linha a falar sobre esse antibiótico. Não. Eu vou falar um pouquinho o que é um antibiótico, para que ele serve, quais são os maiores problemas que eu tenho com os antibióticos em geral hoje. Ou seja, eu começo falando de algo geral, depois eu vou caminhando, à medida que os parágrafos vão avançando no texto, eu trabalho para algo mais específico. Depois que eu desenvolvi todo o meu tema, depois que eu avancei no meu trabalho, já estou lá na frente, já estou indo para os passos finais dele, aí eu volto a ampliar geralmente a importância dele. Eu pego algo específico do meu trabalho e eu abro de novo o leque. Eu tento transformar ele de novo, jogar para as informações gerais. Nossa, professor, isso é algo difícil de fazer, né? É difícil, pessoal. Por isso que o professor de TCC está aqui para ajudar vocês. A gente vai trabalhar um pouco com isso nesses próximos meses. Tá? Existe uma dica importante que o editor ele passa para a gente, né? Que é o seguinte. Existem vários tópicos no nosso artigo. Você já deve ter percebido isso. Tá? Geralmente, a gente vai ter que se dedicar a alguns tópicos mais do que outros. Quais são os tópicos que se aconselham mais a gente se dedicar?
Os editores das revistas, eles passam esses aqui, ó. Você deve dedicar a maior parte do teu tempo na construção da metodologia, resultados e discussão. Perceba que vão ser justamente esses tópicos que vão ser mais trabalhados agora no TCC2. Né? A gente vai falar mais de metodologia, mais de resultados, discussão, como construí-los, como corrigi-los, enfim. Tá? Depois disso, você vai partir para os critérios gráficos. Figuras, tabelas, como construir imagens, como construir uma tabela bonita, que tipo de gráfico meu trabalho pode ter. Será que é mais indicado no trabalho de pizza? Será que é mais indicado um eixo XY, uma inicial, enfim. Né? Depois disso, você já tem a parte bruta do seu trabalho pronto, aí você começa a entrar nos detalhes. Introdução, conclusão. Né? É curioso, porque a maior parte das pessoas pensam, a gente começa fazendo trabalho pela introdução, né? Mas a maior parte das pessoas pensa que a introdução é a parte mais importante do trabalho. Não, pessoal. Né? Por uma pessoa que já está há muitos anos na sua área, um profissional de fisioterapia, que há mais de 10 anos trabalha e lê artigos, ele talvez não vá nem ler a tua introdução. Né? Uma pessoa que é uma leitora há muitos anos de artigos científicos, muitas vezes o teu trabalho na introdução não vai trazer muita novidade dela. Ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer ler o resumo para ver se tem alguma informação importante, e aí sim, se ela se interessar pelo teu resumo, aí sim ela vai fazer o download do artigo para ler e tentar se inteirar. Né? Olha como a gente começa a ver de forma diferente o artigo científico. Tá? E só por último, a gente se preocupa com o resumo típico. Eu percebi lá no primeiro semestre que muitas pessoas, a primeira coisa que começam a fazer é resumo, né? Mas como é que você vai resumir uma coisa que nem está pronta ainda? Faz sentido. Né? O título também. A gente gosta geralmente de dar um título do trabalho, mas você já deve ter uma ideia de que o título que a gente dá lá para o começo do nosso texto é quase um título provisório, na verdade. Né? Então, o título ele só vai ser formado depois que você está com o manuscrito aí praticamente pronto. Né? Você só vai ter um título atrativo, interessante, depois que a história já foi bem desenvolvida. Né? Aqui até tem algo interessante, né? Um escritor bem famoso, né? A gente tem aqui o Leo Tolstói, que é um escritor russo, que escreveu aquele romance gigante Guerra e Paz. Muito bom romance, né? Gigante. Ele, por exemplo, começou a escrever o livro pelo título. Né? Existe um trabalho dele muito famoso que é o Guerra e Paz. Então, no começo ele escreveu Guerra, Paz e Repolhos, porque os personagens comiam repolho. Né? Tem nada a ver com repolho. Né? Somente depois de ter escrito toda a história que o carinha fala, não, Guerra e Paz e Repolho não. Guerra e Paz. Olha como que é mais impactante. Tá? Atenção especial também, isso já é importante ficar definido desde agora, é o seguinte. Quando você vai mandar o teu artigo científico, você tem que ter em mente quem é o primeiro autor, quem é o último autor, né? Porque nada deve ficar em linhas subliminares. Tudo tem que ficar em português bem claro. Tá? Primeiro autor é aquela pessoa que conduz a elaboração do trabalho. É o maior envolvido no trabalho. O primeiro autor é o carinha que fez boa parte dele. Teoricamente, o primeiro autor é você que vai fazer o teu trabalho do TCC agora. Tá? O último autor, ele também é outro protagonista do trabalho. O último autor, que aparece naquela lista de nomes de todos os autores, né? Ele é aquele que realiza as contribuições intelectuais, aquele que sugere aquilo que o primeiro autor escreveu, aquilo que interpreta, que corrige, enfim. É o teu orientador. Você, como aluno de TCC, é o primeiro autor e o seu orientador é o último autor. Por que a gente fala isso, né, pessoal? Vocês já devem ter percebido que a maior parte dos artigos que a gente encontra para ler, para estudar, eles são escritos por mais de 2 autores. É difícil você ter um trabalho só com um autor. Geralmente você tem 1, 2, às vezes você tem 30 autores. Revistas de alto conteúdo com 30, 40 autores. Né? É importante que isso fique claro, porque muitas vezes a gente tem alguns erros, a gente tem pessoas que não fizeram tanto do trabalho e acabam tirando espaço de alguém que fez mais, né? Então é importante que aos poucos vocês já tenham noções mais aprimoradas de publicação para que vocês sejam recompensados pelo bom trabalho. Né? A gente até colocou aqui uma informação importante, evitar 2 situações. Primeiro, a autoria fantasma. O que é isso? Quando você recebe ajuda de uma pessoa para fazer o seu trabalho, e você não coloca o nome dela. Isso não só é errado, como é passível de processo.
A gente teve alguns meses atrás a notícia de um colega que processou outro, porque ele contribuiu com informações científicas para o trabalho e não colocou o nome dele no trabalho. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu falo isso em especial para os alunos de fisioterapia e para os alunos de biomédica que vão fazer trabalho de campo, né? Muitas vezes, pessoal, vocês tiveram ajuda de alguém para coletar os dados, um profissional do hospital para coletar os dados, do laboratório, enfim, alguém que te ajudou a calcular alguma coisa, alguém que forneceu os dados para vocês, né? E era uma pessoa que, na prática, ela não falou, mas na prática ela estava esperando que o nome dela ia aparecer também. E você não coloca o nome dela. Não porque você é mau caráter, sabe? Porque você esqueceu. Isso é comum? É bem comum. Né? Essa pessoa, quando ela descobrir, ela pode ficar chateada, bola para frente, ou ela pode ficar chateada e procurar os seus direitos. Processo administrativo. Né? Aí a pessoa tem que se retificar, a pessoa tem que fazer uma publicação declarando que o fulano também participou, enfim. Para evitar esse transtorno, é sempre interessante conhecer quem são os autores do trabalho. Outro tipo de publicação, que é, na verdade, mais irritante e antiética, assim, né? É a autoria que a gente brinca, que a gente chama de trem da alegria. O que é trem da alegria? É o contrário. É quando a gente coloca alguém que não fez parte do grupo. Né? Um colega, amigo, uma pessoa que nem está sabendo do que se trata o trabalho, mas por questões de amizade, por questões de influência, por questões aí de algum envolvimento profissional no futuro, a gente coloca o nome dela também. Né? Então, por exemplo, o Lorenzo e o professor João Bento estão fazendo lá o trabalho deles legal, mas o João Bento é amigo do professor Bruno Gavinho. Então coloca lá o nome do professor Bruno Gavinho, pô, pra mim é maravilhoso, né? Eu tô aqui de boas em casa, vendo futebol, de boa, opa, um trabalhinho com o meu nome aqui. Pô, maravilha, né? Isso é muito bom, mas isso é errado. Isso é antiético. Isso a gente não faz. Tá? Infelizmente, o professor Bruno está falando isso, mas isso é algo muito triste. Algo que acontece não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Existe um sistema bastante defasado, um sistema bastante corrupto de publicações, né? Então, um coleguinha coloca o nome do outro coleguinha e amanhã, quando esse coleguinha que foi recompensado vai retribuir o favor, isso vira uma bola de neve. Isso não se faz, porque você passa um investimento que foi feito em você, de tempo, de dinheiro, e na verdade não corresponde à realidade. Não corresponde ao suor que você teve, ao investimento de estudo, enfim. Né? Isso é uma prática que, infelizmente, a gente tem que combater. Tá? Bom, passando já para os momentos finais da nossa aula, pessoal, como eu falei, né, as nossas lives, em geral, elas não vão passar de 1 hora. Eu acho que 1 hora a gente consegue ter uma boa concentração aqui para a gente conversar. Tá? Falar um pouquinho sobre a linguagem do artigo. Aqui a gente chega em outro ponto grave. Geralmente, quando a gente vai escrever um trabalho, a gente se depara com dificuldades, né? Ah, professor, eu tenho dificuldade de escrever textos, né? Ah, professor, eu não sei muito inglês. Surgem dificuldades no nosso caminho, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho como a gente pode vencer essas dificuldades. Você escrever um texto bem redigido, uma linguagem correta, não é questão de frescura, não é uma questão de mera formalidade, né? Isso aqui é, às vezes, o diferencial entre você ser aprovado ou não ser publicado. Existe um editor muito famoso da Nature, o Amos Byrock, né? Como eu já falei, a Nature é uma das melhores revistas do mundo, né? Que ele, alguns anos atrás, ele deu o seguinte comentário numa entrevista. É muito deprimente pensar que se gastam milhões de dólares e tempo para pessoas publicarem experimentos de achados interessantes, mas mascará-los num texto mal escrito. E depois gastar mais milhões de dólares e tempo para que outros autores tentem adivinhar o que esses carinhas escreveram, o que esses carinhas acharam. Faz sentido isso, né? O carinha ficou lá anos, gastou grana, tal, pesquisou. Escreveu tão mal que eu vou precisar de mais tempo e de mais dinheiro para outros pesquisadores entenderem o que ele está falando. Infelizmente, os textos redigidos, eles fazem parte da nossa realidade. A gente tem que tentar minimizar isso. A gente tem que se concentrar num português claro, numa boa tradução do inglês, para que a gente não prejudique a qualidade final do nosso trabalho. Tá? Salvar tempo de editores e revisores para interpretar o que você quis dizer. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um discurso, reclamação de um revisor. Ou seja,
Você mandou artigo para uma revista e um dos 2 ou 3 revisores mandou a seguinte mensagem aqui, ó. Um carinha que deveria corrigir o teu trabalho, né? Esse trabalho está muito abaixo da linha de corte. Me recuso a gastar mais tempo tentando entender o que o autor quis dizer. Os autores desse artigo não podem submeter lixo para nós e esperar que consertemos. Se existem mais de 5 erros gramaticais no resumo, o trabalho é descartado. Ele foi um pouco mal educado, na verdade. Ele foi arrogante e foi mal educado escrevendo isso. Mas, infelizmente, meus queridos alunos, vocês vão perceber que esse tipo de mensagem, ela não é rara. Quando você manda trabalhos, você pode receber mensagens réplicas e tréplicas mal educadas desse nível. Então, a gente, para evitar esse tipo de grosseria, a gente tem que tentar se esforçar para sempre mandar trabalhos que tem uma linguagem muito desenvolvida. Tá? A gente até coloca uma dica aqui embaixo. Ó. Não é responsabilidade da revista corrigir erros gramaticais de português e de inglês. Hoje, nós temos ferramentas importantíssimas, como eu já falei várias vezes para o pessoal de biomédica. A gente tem o Word, a gente tem o PowerPoint, nós temos ferramentas digitais que já mostram para a gente quando a gente tem algo errado no nosso texto. Eu escrevi, por exemplo, assim, The book is on the table, está errado. Né? Eu escrevi The book com 3 Os, né? E é com 2. Aí aparece lá para mim sublinhado em vermelho. Ó, essa palavra está errada, o editor está falando. Eu ignoro, passo batido. Mas veja bem, está sublinhado em vermelho, está mostrando que está errado. Por que você passou para frente? Você entende? A gente se habitua muito aos erros de edição e a gente vai ignorando. Aí chega um momento que você está com um texto de 20 páginas carregado de erros. Procure sempre corrigir na medida que os erros aparecem. Né? Algumas dicas que eu passo para vocês só também, para a gente redigir o texto, isso aqui na verdade eu vou falar mais para frente também, né? Impessoalidade. Evite ficar se colocando no texto. Então, meu trabalho vai falar, né? Meus dados dizem, evite colocar a pessoa dentro do artigo. Né? Objetividade. Se você pode pegar uma frase grande e transformar uma frase menor, mais lógica, faça isso. Uma das maiores reclamações dos professores que participaram das bancas dos pré-TCC da biomedicina agora em junho, falaram isso. Frases gigantescas, frases de 15, de 20 linhas. Isso é algo muito exagerado, pessoal. Vocês não nasceram sabendo fazer trabalho, assim como eu não. Né? Tudo que eu estou falando aqui foram coisas que o professor já fez, erros que o professor já cometeu. Tá? A gente está tendo um papo franco aqui para a gente procurar sempre melhorar. Tá? E a última dica que eu dou aqui é cortesia científica. Você não utilizar palavras de baixo calão, você ser muito educado quando você vai colocar trabalhos que você discorda, você coloca ali na discussão para enriquecer o tema, né? Alguns trabalhos você concorda, outros você discorda. É muito interessante você ser bastante educado quando você se refere a trabalhos de outros autores. É a cortesia científica que a gente se refere. Tá? E agora, a dica final que eu dou também é o seguinte. Lá no finalzinho do nosso semestre, daqui a muitos meses, para facilitar você conseguir ser publicado, o que a gente sugere que você faça? Junto com o artigo, você passa uma carta de apresentação. O que é carta de apresentação? Você vai redigir, você vai se apresentar, seu nome completo, nome de todos os integrantes do seu artigo, você vai explicar que você tem o prazer de mandar o seu tema para essa revista, você sempre leu essa revista, é como se você estivesse se apresentando, né? Você está ali, né, se fazendo uma espécie que a gente chama de lava-pés, né? Você está chegando para falar com o editor, se apresentando, fala que tem bastante interesse, está à disposição para corrigir qualquer erro que ele passe para você. Né? Justificativa, por que então o assunto é importante? Por que é legal o seu artigo ser publicado nesse jornal? Enfim, essa carta de apresentação, ela tem que ter assinatura de todos os autores, para mostrar que está sendo corroborado por todo mundo ali. Todo mundo ali está dividindo o mesmo peso, a mesma responsabilidade. Bem? E para a gente finalizar essa nossa aula, e agora, professor? O que eu, aluno de TCC2, tenho que fazer nessa semana? Bom, a gente tem que considerar que alguns alunos não tiveram acesso ao TCC no AVA, né? Alguns alunos estão com problema de acesso, então. Eu pedi para vocês, lá na semana passada,
para que os alunos de fisioterapia me enviassem seus trabalhos por e-mail do professor Bruno. Tá? bruno.gavinho@uniandrade.edu.br. Alguns alunos já fizeram isso. O professor até já respondeu. Tá? Outros não. Para que a gente ganhe a nossa primeira nota de participação aqui na semana, eu vou pedir que todos, seja aluno de fisioterapia, seja aluno de biomedicina, mandem para o e-mail do professor. Ah, professor, mas a gente aqui da Biomed ainda não está com acesso ao AVA. Não tem problema. Quando vocês tiverem acesso ao AVA, aí vocês mandam, o professor vai deixar em aberto, ninguém será prejudicado, tá? Você pode mandar lá, bonitinho, né? Agradeço aos alunos que já fizeram isso. Estou fazendo isso, não porque eu já vou mandar corrigido para o seu trabalho. Eu já quero me inteirar um pouco, tentar entender qual é o estilo de escrita, de trabalho, enfim. É a primeira notinha que a gente já vê na disciplina. A gente falou também que toda semana, para você ganhar presença na disciplina, no dia de hoje, você tem que responder uma questão que a gente chama de questão de frequência. É uma questão de múltipla escolha que o professor colocou ali, em que você tem que marcar qual das 5 alternativas é correta. Geralmente é um assunto fácil, e que o professor falou aqui durante a gravação. Se você não pôde acompanhar a gravação do professor, você vai assistir a live no seu momento. Hoje, amanhã, sexta-feira, enfim. Aí você assiste primeiro a live e depois você procura responder a questão. Você precisa responder a questão, participar para você ganhar a tua presença na aula. Tudo bem, pessoal? E algo que não é para ser feito agora, não é para se me mandar agora, mas você já começa a pensar o seguinte, ó, prospectar uma revista para o seu artigo. Já começa a pesquisar qual seria a melhor revista para aquilo. Eu já estou passando essa atividade hoje, mas essa data de entrega aqui a gente ainda vai pensar nas próximas semanas. Mas já é uma atividade que você tem que começar a fazer já agora. Bem, pessoal? Bom, terminado os slides que eu queria passar para vocês, eu gostaria de deixar agora, esses últimos minutinhos, para que vocês tirassem qualquer tipo de dúvida, dificuldades que vocês têm. Eu estou à disposição. Pode usar ali mensagem de texto, pode conversar com o professor aqui. Se vocês não têm nenhuma dúvida, se está tudo de boas para vocês, vocês estão tranquilos, o que vocês podem fazer? Vocês já podem sair, né? Desejo uma boa semana para vocês e qualquer coisa, manda um e-mail lá para o professor Bruno. Professor. Diga, Lourenço. Seguinte, tem várias pessoas da biomedicina que ainda não têm acesso à sua matéria no AVA. Então, a gente não tem, eu também, né? Então, tem várias pessoas que não têm acesso a essa questão que é para responder para ganhar presença. Como que a gente faz? Isso, Lourenço, eu estava falando agora há pouco o seguinte, ó. Maior parte dos alunos da Biomed, ou todos, não sei, não tem acesso ainda, né? Não se preocupe. Assim que vocês tiverem acesso, a gente vai deixar disponível o AVA para vocês, para que vocês possam responder com calma. Não se preocupe. Eu já estou ciente disso, tá bom? Não, tudo bem. É só para entender como que vai ser resolvida se, por exemplo, não tivesse nenhuma resolução até a semana que vem. Tá uma situação frustrante, né, Lourenço? Eu já passei, desde semana passada, a Thalissane me falou aqui na live, eu já passei o e-mail, já conversamos com o coordenador, e o coordenador hoje mesmo já falou que ele insistiu algumas vezes, né? Eles dizem que tem um grande problema, que é um problema de integração ao sistema, e que não parece que não é só a sua matéria que está passando por isso, parece que várias matérias, né? Infelizmente, a gente tem que esperar, tá? É frustrante. No mundo ideal, a gente já deveria estar com acesso, né? Mas vamos ser um pouco pacientes e esperar isso, tá? Vocês não vão ser prejudicados por nós, isso eu asseguro a vocês. Bom, vamos tentar agilizar isso, né? Já sabendo que já foi passado. Beleza. Tá bom, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar o tempo? Karen, está com dúvida? Professor? Oi, diga. Tá me ouvindo? As correções do TCC, já não foi, não cheguei a receber. Da banca. Você está falando do semestre passado, né? Isso, Olha só, lá no semestre passado, eu avisei, eu informei aos professores que eles deveriam enviar os seus respectivos alunos que corrigiram, né? Eu posso passar de novo. Você pode passar para mim um e-mail
que eu tenho que passar para eles, tá bom? Tá. Mas a Porque princípio... eu acho que a maioria da galera não recebeu correção da banca. Pois é, a princípio isso deveria ter sido passado por eles, né? Mas aqueles alunos que querem o feedback, pode mandar lá para mim por e-mail, por Gavinho, e a gente tenta bom, ver então. como a gente eu mando resolver. Então, obrigada. Beleza. Eu vou terminar nossa gravação, pessoal, mas podem continuar aí